Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós nos encontramos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, dos versículos 7 a 12. E aqui na Sagrada Escritura, nós vamos ouvir dizer que muita gente ouvia falar de Jesus e procurava estar perto de Jesus, sim, o buscava porque precisava de Jesus. Queria estar com Jesus. Esta é uma experiência que nós também podemos fazer, mas aqui no Evangelho, exatamente nesse trecho, nós vamos ver dois tipos de enfermidades. Uma era a enfermidade do corpo, muitas pessoas enfermas até procuravam se jogar para tocar em Jesus e assim serem curadas. É como que para estar mais próximo de Jesus e tirar dele aquilo que ele tinha para dar, que era a graça de uma vida nova. Quantas vezes nós ficamos doentes, ficamos endividados e precisamos do Senhor? Essas pessoas, elas precisavam do Senhor, queriam o Senhor, queriam estar perto do Senhor e assim se jogavam. Vocês imaginem como era a situação. Mas existe aqui um outro tipo de pessoa, aquelas que estavam possuídas por um espírito mau. Nos diz as Escrituras, aquelas que com espíritos maus, vendo Jesus, essas caíam aos seus pés gritando. Querido irmão, querida irmã, é assim que quando nós nos encontramos distantes do Senhor, ao nos aproximarmos dele, não conseguimos nos sustentar. Exatamente porque não é possível ter paz quando estamos no nosso coração, quando estamos repletos e cheios de espíritos impuros, de espíritos maus. Não conseguimos ficar em paz na presença de Deus, na presença de Jesus. Por isso, podemos no nosso coração gritarmos e nos revoltarmos. Nós vemos isso constantemente nas pessoas, sobretudo que perseguem os cristãos. Quando elas não suportam ouvir falar de Jesus, ou, sobretudo, eu vejo isso de uma forma mais controlada, talvez, quando procuram equiparar Jesus com outras pessoas importantes ao longo da história. E ele é incomparável, porque nenhuma dessas pessoas fez o que ele fez, nenhuma dessas pessoas disse o que ele disse, sobretudo de que ele era Deus, Filho de Deus e Deus. Também nenhuma dessas pessoas morreu como ele morreu. Nenhuma delas deu o seu corpo e o seu sangue totalmente para que toda a humanidade pudesse ter vida eterna e vida plena. Ninguém. Por isso, muitas pessoas se colocam ainda hoje diante de Jesus, daqueles que são de Jesus, perseguindo, aqui gritando, tentando destruir. Mas fiquemos tranquilos, porque exatamente como está no Evangelho, essas pessoas, movidas por esses espíritos maus, ainda que possam nos fazer mal, elas jamais podem vencer o Senhor. E a cada vez que elas se manifestam de forma violenta diante de nós, pela nossa fé, por aquilo que cremos, por aquilo que fazemos, pelo motivo que vivemos, por aquele que dá sentido à nossa vida, é assim que mais e mais as pessoas podem conhecer o Senhor. E sobretudo essas que se revoltam e que se comportam desta forma, também elas vendo a nossa forma de agir, a nossa forma de amar, a nossa forma de compreender e perdoar, também elas, especialmente elas, podem ter a opção de serem libertas desses espíritos maus, porque o Senhor tem poder. Então lembremos-nos sempre, o Senhor nos mantém de pé. Sim, diante do mal o Senhor nos mantém de pé. O Senhor nos mantém sempre livres. São aqueles possuídos que gritam, são os possuídos por espíritos maus que caem aos pés do Senhor, porque estão abaixo dele. Não tenhamos medo de nenhum mal no mundo, apenas tenhamos medo de uma única coisa: pela nossa escolha do pecado, nos afastarmos de Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.